Compreendendo o poder e o potencial da linguagem de programação Rust. O artigo que nós vamos ler aqui hoje, que é do Adia Pratap, que fala sobre os potenciais da linguagem Rust para o ano de 2025, ok? Então, bora lá para o vídeo. Bem, pessoal, como todo mundo conhece, né, a linguagem Rust ela tem um grande potencial. É uma linguagem que é muito conhecida pela sua velocidade, né, pela sua segurança de memória, pela questão de paralelismo, né, as suas estratégias de paralelismo, e tem ganhado, né, também o coração dos desenvolvedores nos últimos anos, uma vez que ela tem ganhado sucessivamente os rankings, né, de melhor linguagem de programação. Então, a linguagem Rust tem uma posição já bem consolidada para os desenvolvedores e vem ganhando também uma posição dentro do mercado de trabalho, dentro das empresas, uma vez que grandes empresas têm apostado na linguagem Rust. Okay? Então, o que é que existe na linguagem que faz com que as empresas, que os desenvolvedores gostem tanto desta linguagem, ok? Então, vamos analisar alguns pontos, né, que foi escrito aqui neste artigo do Dev2 e vamos analisar este potencial da linguagem, ok? Então, primeiramente, para quem não conhece, a linguagem ela foi criada em 2010, né, pela Mozilla Research, né, por Braden Hoare, e foi oficialmente lançada em 2015. Né? Então, desde então, a linguagem Rust ela vem sendo explorada, vem sendo melhorada, justamente para oferecer um ponto essencial, que é a segurança de memória. Né? Então, dessa forma, essa linguagem ela nasceu com essa ambição, né, de oferecer uma qualidade no tratamento de memória, justamente para superar os problemas da linguagem C e C++, e também oferecer uma qualidade de desempenho semelhante à linguagem C e C++, ok? Então, foram esses os pontos principais, sim, principalmente sem usar um garbage collector, tá? Que é o que vai ser pontuado logo aqui na frente, né? Onde não é utilizado um garbage collector, nem também não é permitido, né, um gerenciamento manual de memória, mas a responsabilidade de observar os problemas de compartilhamento de memória, gerenciamento de memória como um todo, ficariam a cargo do compilador, ok? Que é o que é dito aqui logo mais à frente, né, que o Rust garante a segurança de memória em tempo de compilação, ok? Então, o objetivo da linguagem é prevenir os problemas de memória em tempo de compilação, tá? Então, a responsabilidade de garantir essa segurança vem do compilador, ok? Partindo aqui para outro ponto, né? A linguagem Rust ela é uma linguagem de código aberto que é desenvolvida e mantida pela Rust Foundation, ok? E aí, essa linguagem ela tem um foco em desempenho, segurança e tem ganhado o espaço em outros ecossistemas, né? Desde sistemas embarcados, jogos, servidores, blockchain e por aí vai, ok? Então, essa expansão, né, do seu ecossistema tem feito com que ela ganhasse popularidade entre os desenvolvedores, né, e também tem entrado em grandes empresas, como é o caso da Microsoft, entre outras empresas que adotam o Rust como uma opção segura para o desenvolvimento de novas aplicações. A Microsoft, a Google, entre outras, têm utilizado também a linguagem Rust. Okay? Partindo agora para as características, nós temos, né, primeiro ponto, segurança de memória sem coleta de lixo, ou seja, sem garbage collector. Esse é um ponto fundamental, como eu já falei, né, onde ele vai oferecer um modelo de segurança de memória, e aí vai ter ali a questão do borrow checker, né, o checador de empréstimo, onde
a representação, né, de controle de memória é justamente baseado em propriedade de memória em tempo de compilação. Então, os principais problemas, na verdade, são eliminados através dessa estratégia, uma vez que o uso de uma região de memória, ela depende justamente do seu proprietário, né? Então, existe apenas um único proprietário para aquela região de memória, ok? Se você quiser aprender um pouco mais, você pode procurar aqui no meu vídeo, onde eu falo sobre os pontos de controle de memória com a linguagem Rust, comparando também com outras linguagens, como é o caso da linguagem C++, ok? C e C++. Outro ponto, né, é justamente a concorrência de dados, tá? A linguagem Rust, ela implementa algumas características, algumas estratégias, melhor dizendo, para o controle de concorrência, tá? E isso tem sido muito bom, né? Uma vez que algumas linguagens não possuem estratégias de concorrência. Então, dentro da linguagem Rust, a gente tem também algumas estratégias. Eu também tenho um vídeo aqui que fala sobre a abordagem, né, de controle de simultaneidade, né, de controle de concorrência na linguagem Rust e como é que é possível obter um controle de concorrência com a linguagem Rust, ok? Lembrando também que o controle de concorrência, né, ele passa também pelas regras de propriedade, né, do borrow checker e multithread também dentro da aplicação. Okay? Então isso é muito importante porque você precisa manter a consistência. Existem princípios, né, de qualidade na concorrência que precisam ser mantidos e a linguagem Rust implementa estratégias bem interessantes que permitem que você consiga utilizar uma aplicação multithread e haja a sincronização dos dados e o uso em aplicações concorrentes. Outro ponto importante é a abstração de custo zero, tá? Isso aqui é um ponto extremamente importante na linguagem Rust, porque algumas linguagens elas fazem, né, um empilhamento de abstrações e isso acaba prejudicando a performance, né, o desempenho da linguagem e você sacrifica, né, o desempenho em prol da abstração. Na linguagem Rust, né, isso não acontece, uma vez que ele tem o conceito, né, de abstração a custo zero, o que faz com que os desenvolvedores escrevam, né, um código de alto nível que seja semelhante ao baixo nível, uma vez que as representações, as abstrações que são utilizadas, elas são compatíveis com o baixo nível e o alto nível, tá? Então isso é um ponto muito importante na linguagem, né? E também existem algumas estratégias de orientação ao objeto, né? Também como é o caso de classes, herança, polimorfismo, né? E que são implementadas na linguagem Rust, tá? E que, por sua vez, elas são implementadas de tal maneira que não haja uma sobrecarga no desempenho, ou seja, você não tem que se preocupar em implementar uma determinada abordagem e perder desempenho com aquela implementação. É mencionado aqui, né, o uso dos iteradores, né, que é uma abordagem muito interessante quando você precisa ter ali uma lista de elementos, né, ou uma coleção de elementos, né, e aí essa abstração ela é implementada de forma altamente otimizada, né, sem que você perca desempenho utilizando ela, ok? Então, é um ponto extremamente importante abstrações a custo zero. Quarto ponto, sistema de tipo forte, né? Ou seja, a tipagem ela é forte. Então, o sistema de tipos, né, na linguagem Rust, ela é bem também estruturada. É uma das estratégias também que envolve a parte de segurança de memória. É justamente você ter um sistema bem coeso, né, de representação de tipos e dessa forma você tem uma representação muito boa e abrangente dentro da linguagem, de maneira que você pode ter tanto os tipos primitivos, quanto também um gerenciamento de erro mais robusto, né? E também uma captura
uma representação, né, que passa pela abstração também na representação dos dados, ok? Então, o sistema ele é estaticamente tipado, né, o que significa que os tipos são verificados antes que o código seja executado, né, para garantir que a captura dos erros sejam bem antecipada, tá? E também seja possível de representar adequadamente cada tipo de dado com o que o desenvolvedor deseja, tá? Então isso é muito importante dentro da linguagem, é muito elogiado também o sistema de tipos, justamente por ser bem coeso e bem similar também a outras linguagens, né? E isso faz com que seja possível uma certa interoperabilidade, né, de representações, de abstração, sem você ter uma perda significativa, né, da representação, ok? Então, o Rust também ele pode expandir, né, para outros sistemas mais avançados, como é o caso de tipos de dados algébricos, tá? E estruturas de dados mais complexas, tá certo? Então, o Rust muitas vezes é criticado, tá, pelo seu sistema de tipos, né? Porém, a gente sabe que existem vantagens e desvantagens, tá? Então, é uma vantagem você ter um sistema de tipo mais robusto, porém a desvantagem é clara, porque você precisa se adaptar a a esse sistema de tipo, ok? Ecossistema e ferramentas, tá? Então, na linguagem Rust, existe uma robustez significativa e crescente, tá, nas ferramentas para desenvolvimento, uma vez que o Rust possui um sistema de gerenciamento de pacotes chamado de cargo, né, onde é possível você ter um controle tanto das dependências quanto do próprio processo de compilação com o Rust, tá? Então é um sistema bem robusto, bem interessante de se utilizar, é elogiado também muitas vezes porque você possui um gerenciamento mais integrado e um gerenciamento mais robusto, né, das dependências e do processo de build, e isso faz com que seja simplificado o processo de desenvolvimento. Então, o cargo dentro da linguagem Rust tem sido elogiado justamente pelo fato de oferecer essas possibilidades, tá certo? Então, outra vantagem, né, que existe é justamente a integração com outras linguagens. Então, o Rust ele se integra muito bem com linguagens como o C e o C++, né? Então, existe essa possibilidade de você interconectar, né? E, por sua vez, você pode também integrar outras linguagens com a linguagem Rust, tá? Então, existe essa interoperabilidade através de exportação, né? De algumas bibliotecas, onde você pode ter uma integração entre essas linguagens, tá certo? E também, além disso, né, você tem a documentação que é integrada com o sistema de build, tá? Então isso é bem interessante porque oferece essa integração e o acesso também à documentação de forma rápida e eficaz, ok? Bem, pessoal, partindo aqui para a conclusão, tá? Existem aqui alguns pontos. Se você quiser ler aqui esse artigo na íntegra, você pode acessar o link aí na descrição, né? Mas, novamente, a linguagem Rust, ela tem um potencial muito grande. É uma linguagem moderna, uma linguagem muito interessante do ponto de vista de construção de ferramentas, né? De sistemas de tipos, da forma como você pode utilizar a concorrência. Então, é uma linguagem muito robusta e interessante, tá? E também tem uma pulverização muito boa, podendo ser encontrado desde sistemas web, sistemas embarcados, jogos, entre outros, tá? Então, é uma linguagem muito boa, muito interessante. Então, vale a pena estudar, você ganhar um pouco de conhecimento estudando a documentação, já que é uma documentação muito acessível e simples. E também existem muitos materiais na internet que você pode consultar, ok? Então, fica aí a minha sugestão e os meus comentários aqui sobre esse artigo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.